Bom, Ferreira, vamos falar do Remo agora. O Leão que anunciou ontem mais uma contratação para a temporada. O novo azulino é o lateral esquerdo Kevin, de 23 anos, é paulista. O jogador estava disputando o Campeonato Catarinense pela Chapecoense. No clube foram 21 jogos e um gol marcado. O atleta ainda tem passagens pelo Brasil de Pelotas e Santo André de São Paulo. Kevin chega em Belém nesta semana para fazer os exames médicos. É um jogador formado pelo Atlético Mineiro e com potencial, embora nesta temporada não tenha ido tão bem pela Chapecoense, por isso está saindo, mas até que os números são bem razoáveis e digamos assim, uma singularidade para um lateral. É um jogador de 1,85 m, uma altura não muito comum para laterais, né? Geralmente zagueiro ou atacante, né, tem essa estatura, né? Exatamente. Mas é um jogador que chega com referências muito boas e que vai preencher uma posição onde o Remo tem o Leonan com plena confiança e tem o Raí sob total desconfiança pelas últimas atuações dele, um jogador que a torcida está rejeitando. A contratação do Kevin nos leva à óbvia dedução de que o Raí vai ser liberado pelo Remo. Provavelmente o Remo vai procurar um clube para empregá-lo, né? Já que ele tem um contrato com o Remo. Então, nesses casos, quando o jogador não está mais valendo, o clube cede a outro, às vezes até pagando parte do salário. É o que deve acontecer. Bom, Ferreira, e amanhã, no Parque do Bacurau, Remo e Cametá começam a decidir uma vaga na grande final do Parazão. Do lado remista, o goleiro Vinícius vive calmaria depois de mais uma boa atuação. Com a pontinha do pé se esticando todo, atuando como líbero, defendendo o pênalti. Vinícius faz de tudo para proteger o gol azulino. Não é à toa que a torcida deu a ele o apelido de Paredão. E não é só isso, o cara também tem começado as jogadas lá de trás. O professor Marcelo Cabo exige muito essa saída de bola, pede um time propositivo para começar a iniciar as jogadas, ter a posse de bola. Mas isso tudo é com muito trabalho, com muita repetição, e a gente tem atletas também qualificados que têm essa capacidade de sair lá de trás tocando a bola no chão e fazendo um jogo rápido, um jogo de toque de bola. Dos 18 jogos do Remo este ano, Vinícius só ficou de fora em 4 partidas. O aluno parece bem dedicado, porque o treinador está gostando do desempenho. E fez questão de dizer depois do jogo do Remo contra o Caeté, pelas quartas de final do Parazão. Por isso que um bom time começa com um bom goleiro. Ele faz essa defesa, goleiro bom é aquele que te dá resultado, né? O resultado foi a classificação para a semifinal do Campeonato Paraense. O Leão vai enfrentar o Cametá lá no Parque do Bacurau. O estádio tem sido alvo de críticas, principalmente em relação ao gramado, depois da partida entre São Francisco e o Mapará. Olha, lá atrás, no início da temporada, a gente fez um amistoso, o campo estava em condições de ter jogo. Mas com o passar dos meses, das sequências de jogos, com as chuvas, a gente acompanhou o último jogo do Cametá e São Francisco e vimos que realmente o campo se encontrava impraticável, né? Muita gente reclama do nível técnico do campeonato, mas chega na hora de jogar num campo que infelizmente não tem condições de praticar o futebol. Para esse jogo, o técnico azulino tem um dilema daqueles. Ou convoca os titulares, correndo o risco de atletas se lesionarem na partida, ou escala jogadores com uma minutagem menor e perde ritmo de jogo para enfrentar o Corinthians. É meio um cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé, porque assim, eu tenho que pensar com responsabilidade essas quartas de finais, porque a gente tem um planejamento bem sólido de chegar à final do campeonato e buscar o título, mas eu também tenho que pensar na sequência. Por isso que a gente planeja e tenta ter o equilíbrio, porque isso é uma palavra-chave do ser humano, equilíbrio, é o que a gente busca. Bom, e quem também mostrou insatisfação com o jogo da semifinal no Parque do Bacurau foi o presidente do Remo, Fábio Bentes. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Acho que todo mundo viu a situação que está o gramado de Cametá, que com uma chuva ali se transforma num lamaçal. Fico triste porque a gente briga tanto por valorizar o nosso campeonato estadual e no momento de uma semifinal a decisão é política. Política para agradar o clube Cametá, a prefeitura de Cametá
Ali não houve um critério objetivo, não houve um critério técnico, não foi valorizado o campeonato. A decisão é pura e simplesmente política em levar aquele jogo para lá. É-me argumentado pela federação que existe um parecer, estou aguardando esse parecer, supostamente de um técnico, de um agrônomo nesse sentido. Eu preciso ver isso para acreditar, porque eu não acredito que algum profissional tenha assinado a liberação daquele estádio. Muito me preocupa a saúde dos jogadores. A gente sabe que hoje a possibilidade de uma contusão, de um problema maior ali, é muito grande e a gente está muito preocupado com a saúde dos jogadores. Eu pergunto, se um jogador meu machucar e ficar fora 3, 4, 5, 6 meses, quem é que vai ser responsabilizado? Quem é que vai pagar o tratamento desse atleta? Quem é que vai pagar o salário desse atleta durante o período que ele estiver fora de jogo? Então, assim, muito me entristece, porque a gente luta tanto para melhorar o nível do Campeonato Paraense e a gente é submetido a esse tipo de coisa numa semifinal da competição estadual. A gente tem que cumprir o regulamento, a gente vai estar lá presente, mas se o gramado não tiver condições lá na hora que possivelmente vai acontecer, a gente vai exigir do delegado do jogo a garantia da saúde do atleta. A gente entende que é necessário que a gente tenha responsabilidade, a gente não pode expor nossos atletas em uma situação vexatória como foi o jogo Cametá e São Francisco. Ali, para mim, foi um vexame para o Campeonato Paraense ter deixado acontecer aquela partida. Aquilo não foi um jogo de futebol, aquilo foi uma brincadeira com quem estava assistindo e a gente não vai aceitar que aconteça com o Clube do Remo. Se o gramado estiver naquele estado, o jogo não vai acontecer, eu garanto para o torcedor que está me ouvindo. Em nota, a Federação Paraense de Futebol justificou a decisão, reforçando que se baseou em 2 inspeções técnicas feitas no estádio Parque do Bacurau. A FPF reiterou que houve avanços significativos nas condições do gramado. Então, Ferreira, às vésperas aí desse jogo, está aí inclusive as fotos que chegaram reforçando que houve essa inspeção. E a gente está vendo aí, né, na véspera de um jogo importante, né, o primeiro jogo da semifinal, polêmicas envolvendo justamente o gramado do Parque do Bacurau, Ferreira. É bom dizer o seguinte, essas fotos aí são da primeira inspeção. Isso. Tá? Houve um retorno, houve a primeira inspeção, ali o Mesquita, o agrônomo Mesquita, ele fez recomendações, depois retornou e constatou as melhorias que foram cobradas e por isso o gramado foi considerado, avaliado como em condições e a federação programou esse jogo Cametá e Remo para amanhã lá no Parque do Bacurau. O que eu diria é o seguinte, aqui com toda certeza, quem deve estar adorando tudo isso é o Rogerinho Gameleira, o técnico do Cametá. Por quê? Porque isso acaba virando, Márcio, uma causa da cidade. Toda essa avalanche de críticas pela questão do gramado, gera uma mobilização. E isso gera uma super motivação no time do Cametá para esse jogo contra o Remo. Agora, como disse aí o presidente Fábio Bentes, se o campo estiver nas mesmas condições, estivesse, aí nós vamos dar crédito também à avaliação técnica que foi feita das melhorias desenvolvidas lá no gramado do Parque do Bacurau. Obviamente, o campo naquelas condições do jogo Cametá e São Francisco teria sido um erro absurdo manter o jogo lá no Parque do Bacurau. Mas vamos dar crédito à avaliação que foi feita, à constatação de melhorias e acreditar que o campo estará assim em condições e que tenhamos um grande jogo amanhã entre Cametá e Clube do Remo, abrindo essa semifinal do Campeonato Estadual.